Mais uma vez, então, vamos dar início ao nosso evangelho de hoje. E como todas as semanas, hoje mais uma vez também contamos com uma grande amiga da casa, trabalhadora na seara espírita, trabalhadora mesmo de muito tempo, estuda bastante a respeito e sempre que vem nos abrilhantar com a sua palestra, com certeza a gente sai da palestra dela com muito mais entendimento e compreensão do que quando nós chegamos aqui. Então, estamos falando da nossa querida amiga Elizabeth. Depois, Elizabeth, você fica à vontade para contar para o pessoal aonde é que você está trabalhando, além das várias palestras que você faz em vários lugares, não é mesmo? É isso. E hoje a Elizabeth vai nos trazer mais um capítulo do Evangelho, que é aquele que nos fala sobre a caridade. Né? Quando Jesus nos ensinou, fora da caridade não há salvação. Então é isso. Vamos então agora fazer a nossa preparação para depois já ouvirmos a nossa palestrante da noite. Para nossa preparação, sempre recomendamos, se quiser, fechar um pouquinho seus olhos. Os olhos físicos são fechados para o exterior, para podermos fazer um olhar para o nosso interior. Então, não mais vamos prestar atenção no que está acontecendo fora, no que está acontecendo ao redor. E sim, vamos olhar para dentro de nós. E nesse olhar, vamos percebendo como estão nossos pensamentos, tudo que vai em nossa mente. Percebendo como está nosso corpo físico. Vamos fazendo essa leitura de nós mesmos. E nessa leitura de nós, vamos prestar atenção um pouquinho mais em nossa respiração. Procurar respirar mais calmamente, mais profundamente. Inspira, segura um pouquinho o ar, para que ele possa oxigenar toda a nossa corrente sanguínea. E aí solta o ar bem devagar. Inspira bem alongadamente. Segura. E solta vagarosamente. Vamos respirando e harmonizando nosso corpo físico, harmonizando nossa mente. E quanto mais harmonizados vamos permitindo ficar, melhor sintonizados ficaremos com toda a equipe espiritual que já está nos assistindo. Todos os benfeitores espirituais do Hospital Amor e Caridade, desde o momento que chegamos, já nos acolheram e nos atendem com muito amor. E nós podemos sentir todo esse carinho, ficando bem sintonizados com o ambiente,
com toda essa equipe espiritual que nos atende. E assim sintonizados é que agora todos juntos, nós encarnados, nossos amigos benfeitores, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus para fazer nossa oração. Que a nossa prece seja bem singela, mas muito sincera, lá do fundo do coração. Façamos a nossa prece íntima. E ainda humildemente pedimos aos nossos mentores, aos mentores da palestrante, que nos auxiliem para os ensinamentos de hoje, esclarecerem nosso espírito, possamos nos iluminar. Que assim seja. Muito bem, amiga Elizabeth. Com você. Mais uma vez, seja bem-vinda. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Tenho certeza que adentrar esse portão já sentimos uma outra energia, né? E aqui, quando a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, nós vamos permitindo que essa energia não só nos circule, mas também que possa estar dentro de nós, né? É um prazer estar de volta aqui, né? Onde aqui eu fiz alguns estudos também, né? Vim para cá estudar também. Hoje eu estou na Associação Espírita Lauro Machado, em Francisco Morato, onde eu fiz uns 7, 8 anos de estudo sobre o Espiritismo também, onde eu faço algumas palestras, onde eu dou curso de Espiritismo para o 2º ano do Aprendizes do Evangelho, né? Já passei pelos estágios, né? E estou lá e é sempre um prazer poder estar aqui. Eu escolhi esse tema, né? Vocês dão a liberdade da gente escolher o tema, né? E a casa chama Caridade. E a imagem que eu trago é a imagem que está na oração que o Pai nos ensinou. Olha aí na frente dos slides que ele tinha dito para eu não ficar. E é pão nosso, né? De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A gente pede para perdoar sempre, mas a gente tem dificuldade em perdoar, né? Então, lembrando que caridade também é isso, né? Não é só oferecer o pão, o bem material, mas também o espiritual, que é a caridade que esta casa faz, né? Bom, eu trouxe aqui tem o Livro dos Espíritas, numa pergunta bastante interessante acerca do que é caridade. Mas eu trouxe aqui de onde eu tirei, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Às quintas-feiras, esse Evangelho é feito aqui. E eu oriento sempre as pessoas que peguem um dia da sua semana, faça na sua casa, né, o Evangelho no lar. Comece da introdução e vá até o final. Depois volte, porque cada vez que a gente faz uma leitura, é uma leitura diferente. A gente fica mais maduro, a gente entende melhor, né? Então, é uma leitura bastante importante para quem quer conhecer sobre o Espiritismo, né? Não só receber as benesses dos passes, mas, inclusive, poder entender o que o passe faz com a gente, que energia é esta, de onde vem essa energia. Mas, entrando no tema, então, o Livro dos Espíritos, que é o outro livro da coleção ali de Allan Kardec, né, que ele trouxe para a gente. Então, ele é o primeiro livro sobre a doutrina espírita, foi publicado pelo que a gente conhece de Allan Kardec, mas ele era médico, cujo nome era Hippolyte Léon Denisard de Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Esse livro é de 1857. 1800. Olha quanta história o Espiritismo tem para poder contar para a gente. E neste livro, a pergunta 886 diz assim:
qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como ela era entendida por Jesus. Então, olha só, nós vamos falar do que Jesus pensava sobre a caridade. Lembrando que esse livro, ele foi escrito com uma locução entre o mundo material e o mundo espiritual. E ele ganhou uma fidedignidade, ele ganhou uma credibilidade, porque em vários países se faziam essa locução, ou seja, conversavam, perguntavam aos espíritos e obtinham as mesmas respostas. Allan Kardec, ele sintetizou tudo isso, ele é chamado de o codificador porque ele trouxe isso nos livros, e essa pergunta foi respondida da seguinte forma: benevolência para com todos, todos, não é só para aqueles que a gente gosta e ama, não. Para todos, principalmente para aqueles que não são tão do nosso afeto, que é o mais difícil. Indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus, que ele deixou nos mandamentos. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Está lá no mandamento. Então, ele reitera a lei que foi escrita lá nas pedras por Moisés. Bom, falou de palavras bonitas, né? Benevolência, indulgência. Vamos ver, então, o que é benevolência. Benevolência para com todos. É boa vontade com alguém, disposição bondosa de promover felicidade e prazer na prática das boas ações. Então, veja bem. Ah, Beth, eu faço caridade quando eu vou lá e dou uma roupa? Eu faço caridade quando eu vou lá e dou um alimento? Às vezes, o sentimento que você imbui nessa ação é muito mais valioso do que aquilo que você deu. Olha lá, benevolência tem a ver com sentimento. Com você ficar feliz por poder estar dividindo o seu pão com o outro. Ah, dar uma roupa que não te serve mais, é bom? É. Mas não é só isso. Não é só dar aquilo que não nos serve mais. É também distribuir aquilo que a gente tem. Carinho, paz, amor, tranquilidade, compaixão. Vejamos a indulgência. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Tolerância, disposição para desculpar. Benevolência até dá para a maioria de nós estar fazendo, né? E a indulgência? Quando a gente começa a ver com um pouco de mais profundidade as palavras, a gente começa a ver que nós estamos subindo, sim, nos degraus da evolução espiritual. Estamos evoluindo, né? Perto do que éramos, provavelmente lá, crucificando Jesus, nós evoluímos. Mas quando a gente vê esses conceitos, a gente fala assim, poxa, ainda tenho degrau para subir. Ainda tenho coisas para colocar lá no checklist da minha reforma íntima. Ainda tenho um caminho grande a percorrer, se o meu desejo for me tornar um espírito de luz. Que, querendo ou não querendo, esse vai ser o nosso destino. Levando mais tempo ou menos tempo, nós somos destinados a sermos espíritos de luz. Mas a sabedoria divina diz assim, respeitando o seu livre-arbítrio. Então, é respeitando a nossa vontade. E aí a gente começa a vigiar a nossa vontade. Perdão, desculpa,
indulgência para conosco e para com os outros. Muitas vezes nos perdoamos, aliás, com mais facilidade, porque a gente sempre tem uma justificativa, a gente sempre tem uma desculpa. Perdoar o outro é que a gente acha que nunca a justificativa é suficiente. A gente sempre acha que o outro poderia fazer melhor. A gente tem uma facilidade grande em cobrar o outro. E pouca flexibilidade para pensar qual foi o nosso comportamento que pode ter gerado aquela resposta. Às vezes o meu tom de voz foi ríspido, mas eu não percebi. Agora, quando o outro me respondeu, aí opa, o que está acontecendo? Às vezes o meu comportamento foi ácido, foi de provocação. Eu achei que eu estava disfarçando a minha raiva. Eu achei que eu estava disfarçando o que eu estava pensando. Mas a minha voz me entrega. A minha postura física me entrega. O meu olhar me entrega. A gente se engana e briga com o outro porque o outro não foi enganado. Nós não fomos suficientes para enganar o outro. Então, vamos ficar mais atentos a essa questão do perdão. Bom, nós temos vários tipos de caridade. Nós temos, dentre a caridade material até a caridade moral. Entre uma e outra, tem uma gama de possibilidades da prática de caridade. Vejamos. Novamente, fazendo menção ao livro, o Evangelho, que é lá de Allan Kardec, no capítulo 13, no item 9 e 10. Eu sempre coloco a referência, porque assim, dá uma lidinha lá depois e fala assim, nossa, a Beth falou besteira. Ou senão, não, está aqui o que foi comentado hoje. Vamos lá. A caridade material, ela consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. Nós temos provas. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós vamos estudar que nós temos vários mundos, várias órbitas, várias casas do Pai. Cada planeta, ele tem a sua característica, assim como os seres que habitam aquele planeta. Nós estamos num planeta chamado Terra, que é conhecido pelo Espiritismo como planeta de provas e expiações. O que é prova? Como a gente faz na escola. Vou fazer uma prova para ver se eu aprendi, se eu adquiri aquele conhecimento. Expiação é quando eu fiz algumas coisas, e todos nós seguramente fizemos, porque senão não estaríamos aqui neste planeta. Eu fiz algo que não foi legal. E eu fiz um plano quando eu estava na erraticidade, ou seja, quando eu estava no plano espiritual. Eu fiz um plano de viagem para vir aqui, nesta encarnação, e cumprir algumas coisas para que eu possa evoluir espiritualmente. Só que lá, a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Sabe aquela coisa de a teoria na prática é outra? É real até nisso. Lá a gente fala, eu vou dar conta. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso aqui lá. Aí a gente vem, põe essa vestimenta pesada aqui, densa, e aquelas expressões, sentiu na carne, pega. Aí a gente já começa meio que desviar. Muitas vezes, em vez de consertar, a gente vai perseverar naquilo que era para a gente melhorar. Outro dado da sabedoria de Jesus e de Deus é que assim, a gente não volta para trás. O que a gente adquiriu, a gente adquiriu. Mas a gente não avança. A gente fica estacionado. Então, assim, você adquiriu algumas coisas na encarnação também. E outras não. Então, aquilo que você não avançou,
Você vai reiteradamente, através de reencarnações, tendo oportunidade para, opa, eu vou trabalhar isso, eu vou melhorar isso, eu vou evoluir nisso. Então, olha lá. Pobreza e riqueza são provas. E a riqueza é uma prova tão árdua quanto a da pobreza. Porque o problema não é o dinheiro ou a falta do dinheiro. É que atitude você toma frente a isso que você tem. Seja ela uma situação de bens, seja a situação de não ter bens. Porque a riqueza também ela vem para ser um instrumento de aprimoramento. Para ver se você vai partilhar, se você vai dividir, se você vai honestamente adquirir. Tudo isso são provas. Então, olha lá. É dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que sofrem. A caridade moral, agora vamos ver o outro lado, consiste em se suportarem umas às outras criaturas, ou seja, convivência, interrelacionamento. Saber calar. Esse é meio difícil, né? Saber se fazer surdo quando for escarnecido ou zombado. Não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. Erradamente se supõe. Por quê? Quando somos irmãos, tem aquela que assim, é irmão mais velho ou irmão mais novo, mas são todos irmãos, né? E algumas pessoas se sentem superior aos outros e aí, a partir disso, se dão o direito de humilhar, se dão o direito de zombar, se dão o direito de não auxiliar, porque sabe aquela coisa, vai trabalhar. Tudo que eu tenho é com muito sacrifício. É falta de trabalho, é falta de... Não estou dizendo para que a gente passe a mão na cabeça de pessoas que são mais acomodadas. Mas ao princípio de que, assim, primeiro você ajuda, orienta, agrega. Pode ver que a maioria das casas espíritas, elas fazem doações, elas ajudam e atrelam com consciência sobre o que cabe a cada um de nós de responsabilidade. Inclusive de responsabilidade sobre o seu próprio sustento, sobre a sua sobrevivência. Nós temos responsabilidade quanto ao presente que nós recebemos, que foi a vida. E nós temos que procurar nos auxiliar. Então, todos os recursos que nós temos no planeta, na cidade, na nossa vida, ele existe para que a gente transforme em instrumentos para que a gente aprenda a viver coletivamente. Então, por todos esses princípios em que consiste a caridade moral, é para nós a mais difícil de ser praticada, mas é a que mais nos aproxima de Deus, a que mais aproxima Deus do homem. Porque aí nós estamos em sintonia com o que ele nos disse, amarmos uns aos outros. A caridade moral, todos podem praticá-la, nada custa. Todos, né? Então lá, tanto o rico como o desprovido de qualquer bem pode exercê-la, porque muitas vezes, a maioria das vezes, a caridade moral não depende de dinheiro, não depende de bem material. Podemos praticar a caridade por pensamentos, palavras, ações e orando. Olha que interessante. Ele é muito difícil. Nossa, eu vivo falando, mas ele não melhora. Mas olha, eu canso de dar exemplo. Olha, eu faço um monte de coisa, tal. Você ora por ele? Você ora pelo nosso país? Você ora pela nossa cidade? Você ora pelo seu lar?
Você ora pelos seus entes queridos, o que estão presentes e o que já não estão mais presentes? Porque para o desencarnado a oração também é caridade. É luz. E lembre-se, não adianta eu ir no finados levar a florzinha lá e não orar. Achar que eu fiz, não, eu fui, levei flor, eu fiz a minha parte. Isso é para você lembrar. Mas orar é o que eles precisam. Principalmente aqueles que ainda estão precisando muito desta oração para poder se situar, que já não estão mais nesse plano, para poder se organizar em relação a apegos sobre várias coisas. Não é assim, estou vivo, morri, opa, já sei que eu estou morto, então agora eu vou para a escola e voltar. Tem gente que leva muito tempo para poder se aperceber de que mudou de faixa, que mudou de sistema, que precisa perceber e diminuir as suas dores, perceber e aceitar que já está com uma outra composição e, inclusive, com uma outra tarefa. Então, olha lá que interessante. Por isso que fala, pequei por pensamentos, atos e palavras. Né? Então, nós geramos. Por que isso? Porque nós geramos energia. Nós somos seres de energia. O meu pensamento chega. Não adianta eu pensar assim, viu? Nós vamos comer lasanha daqui a pouco. Não é disso que a gente está falando, né? Mas assim, o que eu desejo para ela vai conseguir chegar nela. Depende da vibração dela. Eu posso querer, desejar, e algumas pessoas literalmente fazem isso, desejam mal para o outro. Né? Desejo que quebram a perna. E se a sintonia dela estiver baixa, ela pode ficar propensa a isso. Então as pessoas falam assim, fizeram alguma coisa para mim. Bom, tem gente que faz coisa para nós o tempo inteiro. Coisa boa e coisa ruim. O que vai definir é a sintonia que eu me encontro. Se eu estiver protegida, se eu tiver um escudo de proteção, se eu tiver a minha fé, a minha crença, né? Se eu acredito que existem energias e que eu preciso me defender dela, eu vou ficar mais vigilante, orar e vigiar. Eu vou ficar vigilante à minha harmonia. Mas, Beth, dá para ficar bem o tempo inteiro? Claro que não. Claro que não. Né? Dou uma topada, eu não estou bem com o pé. Né? Aconteceu uma coisa desagradável no trabalho ou na casa, eu não vou estar bem. Mas nós estamos falando exatamente de que, quando eu vejo que vai... tenho que lembrar que aconteceu, agora eu tenho que voltar, que... Sabe aquela brincadeira de isso não te pertence? É meio que assim. Não, olha lá, vamos ficar vigilantes, né? Porque assim, é que nem vírus e bactéria, né? Se a gente come bem, se a gente dorme bem, se a gente toma as vacinas, se a gente se protege, a possibilidade da gente adoecer vai ficando menor. Não é assim? Agora, se eu não tomo os cuidados, eu estou mais vulnerável, eu estou mais propenso a ter. É a mesma coisa com a imunidade emocional e espiritual. Então, a verbal, que nós já passamos também por aí, que é o silêncio ou a suavidade nas palavras, consolo, entendimento, com amor. Aqui vale aquela regrinha de assim, se não sabe o que falar, não fala. Não fale. Se for para falar, procure palavras suaves, acalentadoras, tranquilidade. Traga isso para o seu discurso de todos os dias. Procure falar mais devagar. Procure respirar, né? Oxigênio o cérebro, se coloque numa posição de que assim, já dizia o poeta que a língua humana ela pode ser muito felina e ela fere muito. Então, vamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca.
Com palavras, a gente pode auxiliar alguém, ou o que hoje em dia está sendo muito comum, que é o bullying, né? Na minha época era brincadeira. Imagine que com esse tamanho todo eu não era chamada de girafa, de alguma coisa assim. A gente não chamava de bullying. A gente falava que era gozação, que era brincadeira, né? Como eu praticava esportes, não me feriam. Mas a gente sabe que fere. Então, palavras são armas. Precisamos cuidar do que sai da nossa boca, assim como cuidar do que entra pelas nossas orelhas. Porque a gente também não precisa ficar ouvindo desaforo ou desagrados, né? Não precisa ser grosseiro nem perder a educação. Mas nós temos o dever de nos poupar de situações que podem nos expor, que possam ferir, nos ferir. Então a gente pode dizer, olha, assim não. Isso não faz bem nem para mim, nem para você. Esse é um discurso que faz mal para você e para mim. Vamos conversar depois. Vamos nos acalmar. Depois a gente volta a conversar sobre isso. Muitas pessoas se ferem muito em discussões. Porque você está no calor da raiva, você está no calor daquela ira, e muitas vezes fala o que não devia. E palavras, e a gente não pega mais. Então, precisamos tomar cuidado com palavras. Passiva, né? O que é caridade passiva? Silêncio diante da ofensa. Atenção diante do desabafo. Beth, eu tenho que levar todo o desaforo para casa, eu tenho que ficar quieto com todo mundo que me ofende. Não é disso que nós estamos falando. Sabe aquela frase de quando bate numa face, oferece a outra? Não é para você literalmente apanhar com essa e receber essa, mas para que você não responda do mesmo jeito. Porque se alguém altera a voz e você vai alterar também, acaba virando uma disputa. Um fica querendo falar mais alto que o outro, brigando mais que o outro. É a mesma coisa que se alguém te ofender. Você compra a briga, quando você vai ver, você está ofendendo o outro também. Aí o que era do outro, o que era dívida do outro, passou a ser sua dívida também. Porque você se igualou. Você fez tal qual. Você está como ele. Se o que ele fez foi ruim, te ofendeu, como é que você vai fazer igual? Como é que você vai se colocar nesse papel? Beth, mas onde eu coloco o meu orgulho? Suma com ele. Porque o orgulho e o egoísmo é um dos venenos, dos maiores venenos da alma. E é o nosso orgulho que fala, não posso ficar quieta. Imagina, não vou deixar barato isso não. O que está pensando que eu sou? Eu sou uma pessoa que já entendeu que isso não vai levar a nada. É igual os orientais falam, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz. Né? Então, tem muitos momentos que a gente tem que pensar assim, isso vai, como diz a moçada, vai dar ruim. Vai ficar mal. Então, vamos tomar cuidado. Não vou baixar a cabeça e deixar ele fazer o que quiser comigo. Nem Jesus fez isso. Tanto que Jesus foi extremamente testado, né? O pessoal vivia querendo pegar Jesus, né? Fazer um monte de coisa para ver se Jesus se entregava. Jesus deixava claro que assim, assim não. Ele não ofendia, ele não brigava, tanto que quando ele foi preso, ele repreendeu o discípulo que foi e cortou a orelha do soldado. Ele não repreendeu os soldados, ele repreendeu o discípulo que cortou a orelha do soldado que vinha prender. Ele dizia, eu não vim aqui para pregar isso. Eu vim aqui para pregar o amor. E não é para fazer isso. Mas ele recolheu os discípulos, pediu para que fosse embora, e ele seguiu o destino dele, não dos discípulos.
E muitas vezes, quando tentavam ofender, ele devolvia com sabedoria, nunca com ofensa. Nós estamos longe disso, de devolver com sabedoria. Mas se a gente ficar quieto, já vai ser um passo. Com o tempo, nós vamos desenvolvendo sabedoria, né? Com o tempo, a gente vai vendo isso. Gestual. Beth, a gente pratica caridade gestualmente também? Sim. Atitudes, abraço, postura, afago, carinho, sorriso, aperto de mão. Tudo isso é gesto. Posso lhe ajudar? Aceita um copo d'água? São gestos de atenção, de cuidado, de carinho. Assim como mostrar o dedo ou xingar, né? Também são gestos que nos afastam. Nós estamos falando de gesto. Ignorar, virar o rosto, né? São gestos que a gente faz e que podem ser sinônimo de caridade ou de ofensa, ou de briga. Então, olha lá, pensamentos, atos e palavras. Mediúnica. Olha, tem a caridade mediúnica também? Tem. Nossos irmãos que estão lá embaixo, se preparando para dar os passes, eles vão nos fornecer caridade mediúnica. Os irmãos que estão aqui nos intuindo e protegendo esse local, estão fazendo uma caridade mediúnica. O nosso anjo da guarda, o nosso protetor, nosso guia espiritual, pratica a caridade mediúnica. E que caridade, né? Porque nos salva de tanta coisa, né? A gente, às vezes, tem uma legião de espíritos cuidando da gente, não é verdade? Então, amparo a encarnados e desencarnados. Lembra que eu falei da oração? Olha lá. É uma caridade mediúnica que chega aos nossos irmãos desencarnados. Em tudo, devemos nos inspirar em Jesus, por isso que a gente chama de mestre. É o nosso mestre. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Isso está no Livro dos Espíritas, na pergunta 625. E que nos apontava sempre para a necessidade de humildade, paciência, compreensão, perdão, benevolência e indulgência. O tempo todo, ele, a cada passo, a cada atitude que ele fazia, a cada conversa que ele tinha com as pessoas, ele perpassava esses conceitos. E essa lição que ele deixa para a gente o tempo inteiro. O pão nosso de cada dia, ou seja, o nosso dia a dia, os nossos esforços diários, as nossas lutas diárias, o nosso trabalho, nossa convivência com a família, nossa convivência com amigos, são todas oportunidades desta prática. Pulei um. Ele está pulando sozinho, né? Não sou só eu que estou dando o computador. Ele tinha a fórmula exata para a solução de todas as modalidades de problemas, derivados das relações humanas que sintetizavam num só pensamento profundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o caminho do amor. Ele não espera que sejamos assim de uma hora para outra. Por isso que foi dado um caminho. E o caminho, inclusive, ele não tem um tempo prescrito, tanto que é encarnação, 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 quantas forem necessárias. O mestre falava de um amor incondicional, do amor sublime, irrestrito, perene, que deveria estender-se ao parente difícil, ao companheiro rebelde, ao ofensor, ao adversário, ao inimigo, a tudo e a todos. De novo aqui falando que é fácil a gente
nem tão fácil assim, né? Eu estou casada há 40 anos e nem assim, né, é tão fácil, porque a convivência sempre coloca um desafio, não é verdade? Já não é tão fácil aquele que convive com a gente há tanto tempo. Imagine aqueles que não convivem. Por isso que a gente chama isso de exercício. Quando a gente vai para a academia, a gente não sai dolorida, né? A gente vai fazer exercício e sai dolorido, porque é exercício. Por isso que tem 3 palavrinhas no espiritismo importantes: disciplina, disciplina e disciplina. Porque senão a gente não chega lá. A gente não chega lá. Por isso que a gente precisa de tantas encarnações. Mas nós vamos chegar, nós vamos chegar. Nós vamos lembrando disso. Então, olha lá, a tudo e a todos. Há pessoas que desejam saber só por saber. Isso é curiosidade. Há pessoas que, para alcançar a fama, só para alcançar a fama. Ela quer saber só para alcançar a fama. Isso é vaidade. Outras querem saber para enriquecerem com sua ciência. Isso é um negócio. Um negócio que também não é bom. Outras para serem edificadas. Isso é prudência. Outras para edificarem os outros. E isso é caridade. Santo Agostinho disse isso. E aí vem Edivaldo Franco, que é outro ilustre colaborador, né, da ciência, a religião, que é o espiritismo e filosofia, que dizia o seguinte: quem apenas ensina a mensagem, narra. Quem somente ouve a mensagem, recebe-a. Quem apenas escreve a mensagem, difunde. Somente quem vive a mensagem adquire a paz. Então, a maior tarefa, nós que temos o privilégio de serem convidados para vir aqui falar, temos uma tarefa, a gente tem que estudar, a gente tem que preparar, né, para vir aqui. Mas essa é uma pequena parte. O que cada um vai digerir, vai refletir, vai pensar e vai entender, e principalmente praticar daqueles que recebe aqui, que não são ensinamentos nossos, nós somos apenas interlocutores. A gente traz as palavras de Jesus, de Edivaldo Franco, de um autor estudioso do Espiritismo. Mas é cada um de nós que tem a tarefa de digerir isso e colocar em prática. Pausa para a reflexão. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a Terra, lembra que eu falei do planeta Terra? Se realize na condição do esperado reino de Deus. Emmanuel. Por quê? Porque quanto mais nós vamos nos espiritualizando, quanto mais nós vamos seguindo os caminhos de Jesus, a gente espalha isso para dentro do nosso lar, para dentro da nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o nosso planeta. Nosso planeta também está em vias de evolução. Nosso planeta está para sair de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. E os seres que vão habitar esse novo planeta serão seres que estão se regenerando também. Olha lá a evolução. Então, todo o universo está em movimento de evolução. Nossa, Beth, mas a gente só vê desgraça, só vê coisa ruim acontecendo, só vê um monte de coisa. Muitas vezes, para purificar, é preciso esses movimentos. Para que aprendamos a nos comportar de outra forma. Olha o que várias doenças vêm nos mostrar.
Olha o que o Covid veio nos ensinar. Ai, nossa, a gente se modificou. Agora está todo mundo do mesmo jeito, de novo. Todo mundo aí espirrando na frente, perto dos outros, né, fazendo um monte de coisa. Muitos aprenderam. Nem todos nós, mas nós estamos indo. Nós não vamos perder a esperança. E não basta só a gente, é que nem a dengue. Não basta só o meu quintalzinho estar limpo. O mosquito vem. Eu tenho que ajudar a coletividade também a crescer. Então, findando, e já não deixando vocês cansados de ouvir a minha voz, que tenhamos humildade para receber quando a gente precisar. Porque nenhum de nós aqui tem garantia que não vai precisar do outro. Tendo ou não tendo condição, N situações podem nos acontecer que, de repente, a gente precisa. Um dia eu dormi tranquila, eu tinha tudo o que eu achava que eu precisava na minha casa. 3 horas da manhã, alguém bateu na minha janela e falou assim, sai porque a água está entrando. Eu saí com a roupa do corpo, que nem era uma coisa muito distinta. Quer dizer, uma hora eu dormi, estava de boa. No outro dia, eu não sabia nem o que eu tinha. Então, tudo, absolutamente tudo. Às vezes, você vai para um passeio, quando você volta, sua vida virou de ponta cabeça. Então, nenhum de nós tem garantia de que a gente não vai precisar da ajuda do outro. Por isso que nós temos que exercer humildade para receber, sabedoria para dar e praticar a caridade, não porque se eu precisar, então deixa eu já fazer um cofrinho, uma poupança aqui. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando, lembra lá do que é caridade? Dá com a felicidade de poder estar auxiliando, de poder ver crescimento, de poder estar praticando, de fato, a irmandade. Que a luz do Senhor nos acompanhe sempre e que tenhamos uma ótima semana. Obrigada. Temos muito a agradecer mesmo. Agradecer aos mentores da casa, aos seus mentores, que nos trouxeram olha, slides tão assim, imagens que deixam a mensagem bem gravada, né? Para mim ficou muito gravada a imagem do zíper na boca. E essa para finalizar, sem dúvida. Tenho certeza que cada um de nós, com certeza, vai dizer assim, agora ela falou isso para mim. Agora isso que ela está explicando aí serviu para mim. Tem sempre alguma coisa, não é? Porque os nossos amigos espirituais sabem do que nós estamos precisando. E é essa acho que é o nosso aprendizado, né? É a gente estar aberto para aceitar que precisamos disso, né? E maravilha é termos pessoas que nos auxiliam, trazendo o esclarecimento. Então, nós vamos agradecer a tudo isso. Agradecer aos mentores da nossa palestrante, agradecer aos benfeitores da casa, aos nossos mentores, nosso anjo guardião, por tudo que nós tivemos aqui nessa noite, e agradecer a Deus, nosso Criador, a Jesus, pela nossa vida. Então, vamos mais uma vez fazer o nosso recolhimento interior para, nesse momento, agradecer. E nós que tanto recebemos, vamos, nesse momento também, lembrar de tantos e tantos que estão precisando de nossas vibrações, de nossas orações. Vibrar é emanar. Podemos emanar amor, pensamentos positivos. Então, vamos, nesse momento, vibrar, emanando
muita paz ao nosso planeta. Nosso planeta está muito necessitado de paz. Vibremos paz. Paz, paz. Vibremos muito amor a todos aqueles filhos de Deus que se acham no desespero, que se acham desamparados. Nenhum filho de Deus está desamparado. Vibremos por todas essas criaturas tão mais necessitadas do que nós. E agora nós vamos levar nossas vibrações para os nossos lares. Vamos mentalizando nosso lar, nossa casa, sendo envolvida nesse momento em muita luz, muita paz. E vamos envolvendo todos que lá se encontram em amor. Muito amor. Graças a Deus.